O nosso palestrante da noite de hoje é o senhor César Reis, que além de palestrante espírita, é diretor-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, FEB, autor de livros sobre evangelização na infância e ex-presidente do Lar Fabiano de Cristo, o qual abordará o tema Fora da caridade não há salvação. Senhor César Reis, a tribuna é sua. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Permaneça conosco, a paz de Jesus. Depois de ver essas crianças cantando, eu não posso deixar de recordar uma criatura muito especial. Na verdade, em 1827, ele estava no leito de morte. Fazia frio, muito frio. E as pessoas que estavam no entorno dele ouviam-no balbuciar com dificuldade. Ele dizia: Babele, 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 gratidão. Babele, gratidão. Babele. Babele era uma mulher pequenininha, gorda, faltando uns dentes na frente. Na verdade, vinha do interior. E quando o pai daquele homem, chamava-se Pestalozzi, ficou muito doente. Pestalozzi estava com 6 anos. Havia umas irmãs também. E a mãe frágil. Babele era uma camponesa. Vinha do interior, acostumada às agruras do tempo, da dificuldade, das fomes. Era uma mulher analfabeta, mas brava, dedicada. Então o pai de Pestalozzi disse: Babele, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Eu me vou, mas tenho certeza, Babele, que você vai ficar. E Babele ficou. Aquela mulher baixinha, gorda, que usava os vestidos largos de chita. Ela plantava coisas no fundo do quintal e colhia os ovos. E depois juntava essas coisas todas, ia para a cidade vender na feirinha. Arranjava os trocados e comprava alguma comida para sustentar aquela família. Fazia frio. O lugar era Zurique, na Suíça. Fazia frio. Aqueles invernos particularmente gelados, onde a neve descia inclemente. As pessoas tiritavam de frio. E aquela família de Pestalozzi, agora sem o pai, mas com Babele, aquela família não sentia frio, porque era interessante. Nem ao menos dinheiro para comprar as achas de lenha eles tinham. Mas naqueles momentos mais gelados do dia, Babele reunia as crianças em torno de si, puxava-as para as suas saias rendadas, rodadas, abaixava-se com elas e cantava aquelas cantões simples, aquelas canções do povo do interior, como essas crianças. Cantava com o peito, cantava com riso, cantava com amor. E aquilo era calor, era afeto. As pessoas ficavam tão tocadas, as crianças ficavam tão felizes, hipnotizadas pela voz daquela mulher, pelo canto daquela mulher, pela ternura daquela mulher, pelo afeto daquela mulher, que elas nem sentiam frio. E os dias se passavam, os anos se venciam, e aquele homem, agora com mais de 80 anos, no leito de morte, dizia: Babele, Babele, como sou grato a você, Babele. E realmente, aquela criatura aprendeu essa questão fundamental chamada o afeto essencial
para todo o processo educativo. Muito mais tarde, vamos aprender na doutrina espírita que a caridade é a essência da nossa doutrina. A caridade é o clímax, como disse Chico Xavier. Na verdade, não é a reencarnação, não é a mediunidade, não é a evolução, não são essas as palavras principais da doutrina espírita, disse Chico. O mais importante, a palavra mais importante da doutrina espírita é a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Isso inverte totalmente a visão salvífica da humanidade, porque a caridade é alguma coisa que tem que ser cultuada, tem que ser nascida do recesso da alma. Portanto, é um processo de educação, para que um dia a caridade possa dominar, se assenhorear dos corações, iluminar as mentes, aclarar os passos, para que a felicidade realmente possa seguir e salvar as criaturas. Pestalozzi trouxe para a sua compreensão, o seu entendimento, aquela ideia daquela mulher simples, aquela camponesa humilde, com dentes faltando, mas que se encostava num canto da sala, naquele gelo, naquele frio terrível, de Zurique, cantava canções simples que encantavam os corações, iluminavam as mentes. Era uma ternura, uma solidariedade, era um amor grande, era um afeto especificamente demonstrado, e aquilo fazia com que o frio desaparecesse. Jamais Pestalozzi esqueceu disso. Anos mais tarde, ele foi cuidar dos órfãos de Estância, e quando chegou lá, havia o mesmo frio, as mesmas dificuldades, a mesma falta de dinheiro, que eram os órfãos. Ninguém queria saber daquelas crianças, daquelas criaturas. E ele reunia as crianças em torno de si, abraçava-as e cantava com a sua voz melodiosa de barítono, aquelas canções simples do povo. E aquilo aquecia as crianças, aquele afeto tão grande, aquela ternura tão misericordiosa, aquele amor que se colocava tão claro e preciso, aquilo iluminava os corações. E as crianças cresceram e se desenvolveram. Houve muitas agruras, muitas dificuldades na vida de Pestalozzi. Ele teve que abandonar muitas vezes as suas tarefas, mas acabou finalmente em Verdun. Interessante Verdun. Você chega, é um castelo muito bonito, lá de fora tem uma estátua. Aparece Pestalozzi abraçado com duas crianças, é lindo de ver. E quando você chega lá em Briggs, onde está a tumba de Pestalozzi, aparece um verbete maravilhoso, dizendo assim: Pestalozzi, o pai dos órfãos, o educador da humanidade, aquele que fez brotar pelo afeto a luz do amor no coração de milhares de crianças. Pestalozzi. E Verdun. Interessante que o trabalho de Pestalozzi, depois de tantas agruras, tantas dificuldades, o trabalho dele chamou a atenção das pessoas. Porque aquelas crianças, órfãos, abandonaram, e Napoleão invadiu aquela região, e ficaram mais órfãos, mais abandonados. Ninguém queria saber daquelas crianças, mas o afeto daquele homem estava lá, a disponibilidade amorosa estava lá. Que venham as crianças. Ele abraçava as crianças, plantava com as crianças, via as coisas brotar e dava aleluia, aleluia, graças a Deus. E pescava com as crianças, levava-as para passear. O ensino de Pestalozzi era um ensino para despertar a intuição. Ele falava dessa palavra de maneira extraordinária, porque para aprender efetivamente é necessário que você ouça a voz que grita dentro de você. E é exatamente esse o sentido da palavra intuição. In é dentro de, intuir é bradar. Deus nosso Pai. Pestalozzi era um homem religioso. Deus nosso Pai. Ele fala dentro de todas as pessoas. Mas é preciso que você abra os ouvidos mágicos da sua emoção, da sua solidariedade, do seu amor, do afeto, para que você seja capaz de ouvir a voz do Pai dentro de você. E como o Pai é a perfeição, como o Pai é a luz, como o Pai é a sabedoria total, é a integridade absoluta, quando você ouve essa voz dentro de você, você começa a viver de uma outra maneira.
É a intuição, a base de todo o processo educativo. E para Pestalozzi, educar era o ex do sere, do latim. Ex significa exteriorizar, botar para fora. E do sere é direcionar a essência íntima do ser. Educar, portanto, é botar para fora, exteriorizar a nossa essência íntima. E para Pestalozzi, como para todos nós, a essência íntima do ser é a divindade. Porque está dito nos textos sagrados que nós somos deuses. Educar é, portanto, botar o Deus, que é a nossa realidade profunda, para fora de nós. É viver como Deus. É olhar como Deus é amor. Deus é a perfeição. Deus é misericórdia plena. Viver como Deus é viver amorosamente. É viver com ternura absoluta. É viver com essa claridade que se oferece ao outro, no teu olhar, no teu sorrir, na mão que se estende, no abraço que se dá. E, sobretudo, tudo isso está marcado pelo afeto. Porque se não houver o afeto, não desabrocha a intuição. E se não desabrochar a intuição, a educação fica meramente para as exterioridades. E quando você fala de caridade, você não está falando de exterioridade, está falando da profundidade, da essencialidade. Por isso, o sucesso de Pestalozzi é incrível. Ele trabalhava com aquelas crianças famintas, miseráveis, esquecidas, e fazia com que elas desabrochassem. E logo, logo, os resultados da sua experiência educacional começaram a aparecer. E as pessoas ficaram impressionadas. Lá no castelo de Verdun, grandes famílias de muitos recursos começaram a mandar os seus filhos, as famílias nobres da Europa, não apenas da Alemanha, não apenas da Suíça, que estava em processo de organização, da França. Vamos mandar os nossos filhos para lá, porque esse homem é uma espécie de mágico. Ele faz brotar nas criaturas uma sabedoria, uma competência, uma dedicação, uma honorabilidade. Tudo isso vem da ternura, do afeto. Esse homem é incrível. Ele escreveu alguns livros onde colocava esses princípios que começaram a chamar a atenção das pessoas. Gertrudes, como ela educa os seus filhos. Que coisa interessante, essa ternura, esse calor, essa suavidade. É como se Babel estivesse reencarnando em Gertrudes e educando os seus filhos. Babel é aquela criada modesta, analfabeta, com dentes faltando, gorda, baixinha, com aquelas roupas largas. Babel era uma presença muito forte na vida de Pestalozzi. E como nós vimos, no momento da sua desencarnação, ele lembra Babel, 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 gratidão. As famílias ficavam impressionadas com as crianças que eram educadas por Pestalozzi. E dentre essas famílias que tinham recursos, uma família da França enviou seu filho, que estava com 11 anos. Essa criança logo chamou a atenção também de Pestalozzi, porque tinha uma inteligência, uma capacidade de raciocinar, uma lógica, uma sequência rítmica dos seus pensamentos. E essa criança, com 11 anos, participava dos ensinos de Pestalozzi, que trabalhava muito com os grupos, agregava essas crianças, abraçava as crianças, levava-as para plantar, para pescar, cantava canções, aquelas canções simples do interior. Essa criança se desenvolveu ali, foi chegando à puberdade, à adolescência, e lá ficou até os 19 anos. E depois voltou para Paris, iniciou a sua vida como educador, um professor de 30 anos, dedicou-se profundamente ao processo educacional na França. Interessante que esse jovem, Hippolyte Léon Denis Rivail, era o seu nome. Esse jovem acabou escrevendo um trabalho extraordinário referente ao processo educativo da França. Ele fez uma proposta para mudar todo o ensino, aquele ensino tradicional antigo, do Magister Dixit. O professor falou, está falado, aquela distância do professor para os alunos. Agora é a proximidade, agora era a intuição, agora era a racionalidade. É isso que está na proposta de Allan Kardec, mais tarde Allan Kardec. Hippolyte Léon, o professor, 30 anos. Quando
ele se aproximou daqueles fenômenos transcendentes no final dos anos 40, no início dos anos 50. Aquelas marcas estavam dentro dele. E quando ele percebeu a realidade daquilo que é o Consolador prometido, quando ele percebeu aquilo que viria a ser a doutrina espírita, ele lança o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857, no dia 18 de abril, 30 anos depois da desencarnação de Pestalozzi. Interessante. Essa visão, quando nós falamos fora da casa da salvação, é uma palavra específica do capítulo 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando você vê o primeiro livro da doutrina espírita, a base, que é o Livro dos Espíritos, a palavra educação, e a educação com esse foco de preparar a intuição, de preparar a chegada da emoção verdadeira, sentida, experimentada, do ser que se diviniza, que bota para fora o Deus, que é a sua realidade profunda. A palavra educação, que vai preparar a chegada da caridade, aparece 26 vezes no Livro dos Espíritos, desde a questão número 6 até a questão número 964. 26 vezes a palavra educação está lá. E na verdade, muitas vezes, é uma educação que propõe-se questionadora. Vocês se admiram com o mundo do jeito que está? Essa questão da materialidade, essa questão da ganância, da vaidade, do orgulho, da ambição. É preciso uma educação de ordem ética, uma educação de ordem moral, que tenha novos critérios, novos valores. É preciso a construção de um tempo novo, em que realmente a caridade possa se assenhorear dos corações, iluminar as consciências e traçar definitivamente as luzes para os passos que hão de se dar na vida. A caridade é um processo final, é um resultado final de todo um processo educativo. Interessante. Quando você estuda essas questões, você vê que ele se abebera numa ideia básica inicial. Essa ideia básica parte de Deus, como Jesus ensinou. Deus é o nosso Pai. Então essa é a primeira questão fundamental. Se Deus é o nosso Pai, e é o Pai de todos nós, igualmente o Pai de todos nós, Deus nos fez a todos irmãos. Então essa é a primeira questão do processo educacional em busca da caridade. A primeira questão, o primeiro item é fraternidade. Nós somos irmãos, independente da língua que você fala, dos costumes que você tem, do lugar onde você nasceu, da sua posição social, do seu prestígio, dos diplomas que você tem ou não tem. Isso nada é relevante, porque na verdade nós somos irmãos. E viver para que um dia a caridade tome conta de você, começa pela fraternidade. É o primeiro ponto da doutrina espírita. Nós somos irmãos. Na verdade, isso não é uma palavra apenas, mas é uma intenção, é uma seriedade efetiva. Olhar para o outro como irmão, sentir o outro como seu irmão. Não importam as diferenças, nós somos irmãos. Educar-se para a caridade é botar a fraternidade dentro de você, porque Deus é o nosso Pai. E é isso que Jesus ensinou. E é isso que nossa doutrina coloca de maneira clara e precisa. Deus, Jesus não diz isso, Pai nosso, o Pai de todos nós. Então, para que haja uma educação efetiva, para que se chegue a uma caridade real, é preciso começar pela fraternidade. Então, os nossos grupos escolares, e era isso que Kardec propunha na sua estrutura de educador, era isso que Pestalozzi propunha nos grupos em que ele reunia as criaturas, por mais sofridas que fossem, ou por mais endinheiradas ou inteligentes que fossem, a fraternidade, a irmandade, mas é olhar o outro, para além das roupas que ele veste, da posição social de que ele desfruta, para além de qualquer coisa, nós somos irmãos. E é sentir o peso dessa irmandade dentro de você, olhar para o outro sem nada
sem nada ter além desse espírito de ser irmão do outro. E daí vem também na base que Jesus ensinou, está na doutrina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vem a segunda questão dessa educação para a caridade, é amar o próximo como a nós mesmos. Isso passa pelo respeito. Interessante, né? Essa palavra respeito é formada de res, que significa a coisa, e pecto. Respeito é a coisa do peito. Interessante. O bebê humano é o bebê mais frágil que existe. Quando o cavalinho nasce, daqui a pouco ele está esticando as pernas, está cavalgando. Quando o boizinho nasce, daqui a pouco ele está esticando as pernas, está caminhando, está se alimentando. Quando o bebê humano nasce, o que acontece? Se você deixar ele ali, ele vai desencarnar. A nossa encarnação não está pronta, não está acabada. Ele precisa do suporte, do apelo, do apoio, sobretudo da mãe. E é muito interessante essa coisa do peito. Uma vez perguntei ao Chico Xavier, nessas oportunidades que tivemos de estar juntos, qual é a parte mais importante do corpo humano? Ele disse: é o peito, e é o peito da mãe. Porque ali o bebê humano é acolhido. Olha, acolhido. Acolher significa trazer para o colo. É o colo da mãe, que é a parte mais importante do corpo humano. Porque ali o bebê vai se alimentar, vai sugar o leite que lhe dá a sustentação, vai ouvir a voz da mãe, que vai cantar aquelas canções incríveis que só as mães são capazes de cantar. Canções que penetram no bebê que ali está, recebendo em cada uma das suas células, como se fosse uma bênção de amor, cada nota daquela canção que a mamãe canta. E mais do que isso, além do calor, do afeto, da canção, o bebê vai ouvir um coração batendo. Tum, tum, sístole e diástole, sístole e diástole. É uma canção do amor. Aquele ritmo, o ritmo do coração da mãe que alimenta, que canta, que sustenta, que aquece, que ama profundamente. É o ritmo do amor. Quando a gente reencarna, nós, bebês pequeninos, que não somos capazes de sobreviver isoladamente, sobrevivemos por causa da nossa mãe, por causa do seu canto, do seu encanto, do seu amor, do seu coração. A coisa do peito, a coisa do peito, a coisa do peito. Quando você cresce, nesse processo de educação para a caridade, é preciso que o outro seja a coisa do teu peito. As pessoas que se aproximem de você, isso é o respeito. Seja ele quem for, torça ele pelo time que torcer, tenha a religião que tiver, fale a língua que falar, não importa. Pode ser um gênio, pode ser um bandido, pode ser algo terrível, uma criatura terrível, pode ser um músico maravilhoso, não importa. É coisa do meu peito, é isso. Educar para a caridade é fazer com que o outro sinta que é coisa do meu peito. Ele vai ouvir a minha canção, meus sentimentos, minha amorosidade, minha ternura, minha misericórdia, o meu não julgar, porque é isso que Jesus falou para nós. O outro, o próximo, o amar o próximo é fazer com que ele seja coisa do meu peito, que é a parte mais importante da criatura humana, o meu peito. Aqui, meu coração bate, sístole e diástole. É o amor que vivifica o sangue. Como o coração é a base do ser humano, a base do sentimento. Ele precisa ser alimentado com esse bater, com esse impulso do bem, com essa ternura toda, com essa misericórdia. Então a segunda questão para nós, que somos aprendizes da doutrina espírita, somos aprendizes da caridade, para que ela realmente se transforme naquilo que me salva. Depois que nós temos essa questão do próximo,
Nós temos que perceber que nós nascemos numa família. Isso é outra coisa fundamental. Pestalozzi falava magnificamente da família para os órfãos, para aqueles que eram fruto da tragédia da guerra, a família. Se você não tem aquela família orgânica, visceral, você tem alguma família, alguém que cuida de você, alguém que te respeita, que te ama, que colabora contigo, é a tua família. Mas a nossa visão espírita, Kardec coloca isso muito claramente. A família não se forma por acaso. Muito além das questões da genética e da hereditariedade, existem mistérios que nos reúnem. Aliás, Castro Alves, no Parnaso de Além-Túmulo, aquele poema maravilhoso chamado Marchemos, nos fala dessa questão. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos fazem aqui nascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mistérios peregrinos. Por que aquele é o meu pai, aquela é minha mãe, meu tio, meu irmão? Por quê? Mistérios que ultrapassam, como dissemos, de longe, essa questão da genética, da hereditariedade. Nós estamos reunidos aqui hoje, dizem os espíritos, isso é extraordinário. Há um processo de otimização da reencarnação. Você não nasce de qualquer maneira, não nasce de qualquer pai, você tem o melhor pai que precisa, a melhor mãe que precisa, os melhores irmãos que precisa, e nasce o melhor ambiente que precisa. Vai ter com isso as melhores condições que você necessita para resgatar os erros do passado e para construir o seu caminho na direção da luz para a qual você foi criado. Família é alguma coisa absolutamente transcendental para você olhar. Então veja, essa questão do respeito com a família é muito mais relevante ainda. Porque não é apenas ali que você se alimenta fisicamente, organicamente, biologicamente, mas é ali que você se alimenta moralmente, espiritualmente. Te dá as bases para você se lançar no mundo. Diz os benfeitores, a família é como um trampolim, em que você passa os anos da infância, os anos da adolescência, da puberdade, e depois você dá o grande salto para o exercício da sua cidadania, para o melhor exercício da sua cidadania. Família é um ponto fundamental. Nós, aprendizes do Espiritismo, temos que aprender a valorizar a família no nosso trabalho, nas nossas escolas, junto às nossas crianças, na casa espírita, por toda parte, porque a família não se fez por acaso. A família é um dos veículos mais importantes para que nós aprendamos a caridade. Isso é muito relevante, sobretudo nos dias de hoje, quando as famílias estão colocadas em xeque, quando essas visões de tantas mudanças fazem tantas transferências das responsabilidades. Nós, aprendizes do Espiritismo, seja qual for o tipo de família, não importa isso, mas é preciso que haja esse vigor afetivo, essa ternura, solidariedade. Como disse, há mistérios peregrinos. Castro Alves disse isso e Chico escreveu. Vamos olhar para as famílias, pensando nesses mistérios que a minha inteligência não compreende, mas que o meu coração precisa começar a sentir e a respeitar. A coisa do peito. E se a coisa mais próxima do peito é a família. Portanto, merece todo o nosso carinho, nosso afeto, nossa dedicação, nosso respeito e nosso amor. Mas nesse processo todo, em que nós estamos pensando na fraternidade, no respeito, na família, isso tudo, como dissemos, é um processo que vai a pouco e pouco. O processo educativo tem uma grande finalidade, que passa muito além dos nomes, das datas, das fórmulas, das equações e dos conceitos. Chega à chamada transcendência, porque nós somos seres divinos. Você está ali, pensa que você está abandonado, pensa que você está esquecido, seja qual for a sua condição. Você pode estar hoje na rua, pode estar se prostituindo, pode estar fazendo coisas tenebrosas, mas isso é da transição. Você não foi criado por crime,
Você não foi criado para droga. Você não foi criado para violência, para maldade, para incúria, para hipocrisia. Você não foi criado para as tragédias humanas. Você foi criado para a luz. Isso significa a autotranscendência. Convença o seu filho, convença o seu aluno, convença aquele que está perto de você que ele foi criado para a luz. Ele deve buscar, dar um mergulho dentro de si mesmo, encontrar essa luz. Nós somos deuses. Está dito no texto sagrado: encontre a divindade que você é. O processo educativo é para levar a criatura em educação a encontrar a divindade que ela é. Nós tivemos alguns professores que nos mostraram essas coisas. Eu conheci há muitos anos uma mulher chamada Bilica, era o apelido dela. Na verdade, estávamos na casa espírita, aproximava-se o Natal, e nós estávamos ali distribuindo aqueles gêneros e benefícios da época do Natal. E percebemos que lá longe, na entrada da casa espírita, estava uma mulher esguia, magra, meio escondida, que ela colocava o rosto e voltava, colocava o rosto e voltava. Nós percebemos que ela queria conversar conosco. Então, depois que atendemos as pessoas amparadas na casa espírita, nós fomos lá. O que há, minha irmã? Era aquela coisa do atendimento fraterno, né? Ela contou a sua história, a história dele. Meu irmão, eu estou doente. Eu estou muito doente, e as minhas duas filhas, que têm 13 e 14 anos, também estão muito doentes. O que aconteceu? Lá atrás, meu marido e nós vivíamos na fazenda no interior. Na verdade, tínhamos uma casinha muito humilde, muito modesta. O fazendeiro, de vez em quando, nos dava assim 1 litro de leite para nossa sustentação. E nós pegávamos assim os restos das folhas, os restos dos legumes e aquilo que era possível, e vivíamos assim. Mas a situação na fazenda foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Então, tomamos uma decisão. Meu marido Arthur ficaria lá dentro da fazenda cuidando dessas coisas com os meninos, e eu iria para a cidade grande. A cidade grande era uma cidade onde nós vivíamos, que tinha uns 20 mil habitantes na época, mas para ela era uma cidade grande. Cidade grande, porque diz que lá tem emprego, tem possibilidade. E nós saímos de madrugada num carro de boi e conseguimos chegar lá na faixa do asfalto, arranjamos uma carona e viemos para a cidade grande. Eu fiquei admirada, vendo aquelas casas todas, vendo os carros nas ruas, as pessoas que passavam, quanta gente, meu Deus do céu. E batemos numa casa, batemos noutra casa, e batemos noutra casa, arranjamos um emprego, queremos um trabalho. E ninguém nos dava emprego, nem trabalho, nem recurso. E um dia a gente estava com fome, muita fome, era muito difícil. Finalmente encontramos uma rua que era uma grande subida. E lá no alto havia uma casa com uma luz vermelha. E havia uma porção de moças nessa casa. Nós nos aproximamos, nós podemos ajudar. Nós podemos lavar a louça, podemos limpar o lixo. E as moças estavam lá, havia uma música tocando. Mas a senhora que era a dona da casa, pode entrar, fiquem aqui, nos deu comida, aquilo foi ótimo. Vocês podem dormir aqui nesse cantinho. Mas depois nós descobrimos que as coisas naquela casa eram diferentes. Na verdade, era uma casa de prostituição, onde nós fomos acolhidas. E logo nós ficamos doentes. Ficou muito difícil, eu não queria isso para mim, não queria isso para as minhas filhas. Não havia alternativa, parece, mas disseram que aqui tem um centro espírita, quem sabe podia nos ajudar. E aí começou um trabalho de tratamento daquelas pessoas, começou um trabalho de tirar aquelas pessoas daquela casa, arranjar uma casinha, ensinar algumas coisas, ensinar a costurar. Tinha muita habilidade, aprendeu rapidamente a costurar. Arranjamos uma máquina de costura das antigas e ela ficava lá, martelando naquilo, fazendo roupa para as pessoas, ganhando um dinheirinho legitimamente. Até que depois de algum tempo ela pôde trazer o próprio marido para morar lá com ela. Era um outro tempo. Vocês sabem, como é cidade do interior pequenina, né? Tem assim um coreto na praça, uma bandinha tocando, chamam de Furiosa. A Furiosa está tocando lá no centro da praça. E as famílias equilibradas, elas passeiam da direita para a esquerda, fazendo a volta na praça, da direita o marido, a mulher e os filhos passeiam e sorriem, se cumprimentam. Ali nascem muitos namoros, depois vão surgir muitos casamentos, muitas famílias, as pessoas todas se conhecem. Mas é uma expressão de família organizada,
quando as pessoas passeiam na praça no sábado e a Furiosa está tocando lá no meio do coreto. Eu estava lá com a minha mulher e os meus filhos, num sábado daquele, passeando como todo mundo, a família equilibrada, ajustada. E lá do outro lado, quem é que eu vejo? A Bilica, com os vestidos de chita, o marido com aquele chapéu novo que ele havia comprado, de mãos dadas e sorrindo. E nós nos abraçamos no meio da praça de Três Corações, a cidade de Minas Gerais. O que ela me dizia era isso. Ela venceu a doença, venceu as agruras, venceu a fome, com o trabalho, com a dedicação, com essa percepção de que ela não foi criada para prostituição. As filhas de 13, 14 anos não foram criadas para prostituição, que aquelas doenças malignas, doenças sexualmente transmissíveis, podiam ser curadas, mas a doença da alma tinha que ser curada definitivamente, efetivamente. Era isso. Ela descobriu, nos abraçamos na praça, ela disse: nós descobrimos que também somos deuses. Por incrível que pareça, nós também somos deuses. São mestres que a gente tem. Aprendi com aquela mulher essa questão da educação, da autotranscendência. A pessoa descobre que é um ser divino e vai costurar na sua máquina antiga, vestidos de chitas, pobres vestidos, mas são vestidos limpos, de um tecido comprado com o seu trabalho, digno. Um mundo de gente que possa ver com dignidade. A autotranscendência nos diz que nós podemos construir um mundo de pessoas que, mesmo sendo pobres, vão viver dignamente. É isso. Eu posso ser pobre de maneira financeira, econômica, posso não ter uma posição de prestígio, mas posso viver com dignidade, porque eu sou um ser divino, eu sou Deus. Não há um pedaço de Deus dentro de mim e um pedaço de Deus diferente dentro de você. Não há um Deus maior em mim, um Deus maior em mim. Deus é igualmente, integralmente dentro de cada um de nós. Por isso não fomos criados para prostituição, para delinquência, para malandragem, para preguiça, para maldade, para incúria, para vaidade, para orgulho. Não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a luz. Levar para a caridade é convencer as pessoas que essa luz está lá dentro e pode e deve ser descoberta, mas precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de respeito, de família, precisa dessas coisas que nós colocamos aqui como base de sustentação para que realmente a caridade possa nos salvar. Essa é a visão salvífica do Espiritismo. E depois dessa questão da autotranscendência, nós percebemos que finalmente temos que nos modificar. Porque se você continua com os velhos vícios, com as velhas vaidades, com as velhas incúrias, com as maldades das outras épocas, você não se modifica. Não adianta essas coisas. É aquilo que nós na doutrina espírita chamamos de reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírito pelos esforços que faz em busca da sua transformação. Reforma íntima é sobretudo de ordem ética, de ordem moral. Não há mais tempo para a iniquidade, não há mais tempo para a vaidade, não há mais tempo para o egoísmo, não há mais tempo para a luxúria, para a maldade, para a imposição, para a degradação, não há mais tempo para a violência. Agora é tempo do amor, agora é tempo do sorriso, agora é tempo do afeto. Eu não sou capaz de ter o grande amor. Chico dizia isso. O grande amor é muito difícil ser encontrado na terra, mas nós podemos ter pequenos amores, um bom pensamento, uma emoção boa dedicada a outro, uma ternura amiga verdadeira oferecida a outro, uma mão que se estende, um abraço que se dá, uma prece que você faz, a pessoa nem sabe, mas você está orando por ela. Isso são pequenas lâmpadas que você vai acendendo dentro de você e daqui a pouco é um luzeiro. Com os tempos, com as encarnações, a caridade tomou conta de você, é um luzeiro. Caridade. Finalmente, com todas essas questões colocadas, a caridade está pronta para se assenhorear de você. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os Espíritos falam da caridade. Na verdade, nos oferece um tripé. Tripé, vocês sabem, é aquela coisa que para ficar em pé, os 3 pés têm que estar colocados. Se você tira um, a coisa cai, não é assim? A caridade é um tripé. Benevolência, indulgência e perdão. 3 coisas.
Então, depois de todo esse processo em que você valorizou a família, adquiriu respeito efetivo, a fraternidade tomou conta de você, né? Você buscou a sua iluminação, essa intuição que fez bradar a voz dentro de você, você fez com que a luz pudesse chegar afinal. Agora você está na presença desse grande desafio: benevolência, indulgência e perdão. Veja, benevolência, é uma volição. Volição é aquela força que sai do fundo da alma. Eu não sei quem você é, mas eu quero o teu bem. Isso é ser benevolente. Eu não sei o que você pensa, mas eu quero o teu bem. Você passa na rua, eu nunca te vi, mas eu quero a tua saúde, tua alegria, eu quero. Sabe, essa coisa de dentro. Jesus falava, dizia, eu quero, né? Quando ele curava as pessoas, eu quero. Essa volição, essa coisa que vem lá do fundo da essência do ser, e se oferece, eu quero. Isso é ser benevolente. Eu quero. Antigamente pensava que ser benevolente era passar a mão pela cabeça das pessoas. Não é isso, não. É querer o bem. Não sei quem você é, nunca vi você, não sei qual é a língua que você fala, o time que você torce, o partido que você vota, isso não importa. Eu quero o teu bem. Então acabam aquelas diferenças, divergências. Não se trabalha mais nas coisas que separam, mas trabalha-se nas coisas que convergem. É um processo de convergência, de entendimento, de relação. É isso. Isso que é ser benevolente. É o primeiro pé. O primeiro pé do tripé. O segundo pé é a indulgência. Interessante essa palavra. In dentro de. Já falei da intuição, né? O in é dentro de. Indulgente é do verbo passivo adoçar. A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. E quando eu fico doce por dentro, o que sai de mim, doçura é. Então meu sorriso é doce, a minha fala é doce, meu olhar é doce, a minha mão que se estende é doce. Não há mais tempo, a minha mão não se estende mais para agredir, a minha boca não sai mais para xingar, para dizer palavrão, para amaldiçoar. Não acabou isso, porque eu estou doce por dentro. Doçura no olhar, no sorriso, no entendimento. Caridade, não há caridade sem doçura, como não há caridade sem benevolência. Chico Xavier, acho que já contei isso para alguns hoje. Chico Xavier não tinha muito tempo, trabalhava muito, mas muito. Tive o privilégio de estar com ele muitas vezes. Chico Xavier, quando ele tinha um tempinho, ele dizia assim, eu hoje vou ao cinema. Passar aquele cinema de subúrbio lá de Uberaba. Na verdade, a sala era mais clara do que escuro, e lá ficava passando aqueles bang-bang. Chico nem gostava muito do bang-bang, aquele tiroteio que havia. Ele disse assim, eu vou ao cinema. Aquele Chico especial, né? Eu vou ao cinema, porque do lado de fora tem um pipoqueiro, e ele vende pipoca doce. O cheiro da pipoca, aquela voz do Chico, o cheiro da pipoca doce. As pessoas vão lá, botam aquele saquinho cheio de pipoca doce. E elas vão comendo pipoca e vão sentar no cinema. E você sente ali perto e parece que as pessoas é que cheiram a pipoca doce. Então a pessoa indulgente é aquela que cheira a pipoca doce. Então você sente a doçura da pessoa, você sente a bondade da pessoa, a ternura da pessoa, a doçura, aquela coisa boa de estar perto da pessoa, que o que sai da pessoa, doçura é. Isso é que é a pessoa indulgente, é aquela doce por dentro. Não há caridade sem doçura. Não era isso que Babele fazia, cantando docemente para Pestalozzi e suas irmãs? Não era isso que ele fazia em Verdun? Não era isso que Kardec fazia na sua proposta de educação para a França? Doçura, doçura. E a terceira palavra-chave, nós vimos a benevolência, indulgência. A terceira palavra-chave é o perdão. Que coisa interessante, né? Veja, a palavra perdão é formada de pé, que dá a ideia da continuidade. Conhece na nossa língua portuguesa? Persistir, você continua insistindo, né? Percorrer, você continua andando, né? Pervagar, pernoitar, até périplo, até perímetro, a continuidade da medicina. É o pé, é a ideia da continuidade. Quando você pensa em perdoar, é a continuidade da doação. É mais do que dar, é dar-se. Então perdão não é alguma coisa da boca para fora. Eu te perdoo. Não, eu me ofereço a você.
eu me entrego a você. É isso que é perdoar. É uma coisa de caridade, é uma coisa profunda. Interessante que essa palavra perdão, ela vem da gíria dos soldados romanos. Soldados romanos escravizavam, né, as pessoas. Depois eles criavam os seus exércitos, colocando, às vezes marchando um do lado do outro, velhos inimigos de outros conhecimentos. Inimigos que iam caminhando naquelas marchas, aquelas estradas boas que os romanos fizeram, tranquilas estradas, maravilhosas estradas, mas eles brigavam uns com os outros, estavam armados, usavam aquelas massas e batiam um no outro, corriam, criavam buracos no chão. E aí o dirigente, o comandante daquele grupo, dizia: vamos tapar o buraco. Então eles tinham que pegar as pás e as picaretas, tapar o buraco para não estragar a estrada. E os outros ficavam gritando: tapar o buraco. Na gíria deles, perdoar, perdoar, perdoar. Perdoar quer dizer tapar buraco. E não é isso mesmo? Quando nós temos uma diferença com o outro, fica um buraco na relação, né? Perdoar é tapar buraco. A gíria às vezes tem o seu ensinamento para nós, mas na visão espírita, além de tapar buraco, nós temos que nos oferecer ao outro. Como é que você tapa buraco? Você dá um pedaço de você para o outro. Você não vai dar um pedaço físico, dá um pedaço do seu sentimento, um pedaço do seu amor, um pedaço. É isso que é perdoar. Benevolência, indulgência, perdão. Como disse, tivemos algumas criaturas que nos ensinaram essas coisas. Há muitos anos atrás, nós fomos transferidos para um quartel lá em Três Corações, Minas Gerais. Estávamos lá chegando, cidade pequena, todo mundo sabe da vida, todo mundo, né? Logo sabia que tinha chegado um tenente espírita lá, souberam. E daqui a pouco encostou um senhor idoso, numa bicicleta velha, toda torta, encostou e disse assim: eu estou querendo que você me consiga aí uns ossos do rancho, onde fazia comida para os soldados. Uns ossos. Eu digo: senhor, por que o senhor quer os ossos? É porque a gente faz uma sopa para os pobres. E aí os ossos vão dar mais substância para a sopa. Vê se o senhor consegue. Aí nós falamos lá com a pessoa, mas digo: eu vou lá ver essa sopa desse moço, né? Então nós subimos a rua e lá no alto estava a casa dele. Nós ficamos impressionados, porque do lado de fora havia uma multidão de pessoas sentadas, com aquelas feridas expostas, aquele rosto faminto, aquelas pessoas sem esperança, aquelas pessoas sem condição nenhuma de vida. E lá no fundo, num fogão daqueles de lenha, né, com uma panela gigantesca e uma coisa que parecia um remo de madeira, estava o nosso amigo fazendo a sopa dos pobres. Que coisa extraordinária. Ele sorria e as pessoas lá fora esperando aquele cheiro da sopa, agora com ossos, né? Estava cheirando muito mais. Eu vi uns pedacinhos de carne pendurada nos ossos e ele sorria feliz, agradecido, e eu estou vendo aquilo. E perguntei: como é que começou isso? Foi por causa da caridade, foi por causa da benevolência e foi por causa do perdão. Então me explica isso. Pois é, eu era sargento, terceiro sargento do exército da infantaria. Foi na época que estourou a Segunda Guerra Mundial. Foi na época que o Brasil mandou as suas tropas para a Itália. E eu fui mandado a sargento de infantaria, fui mandado no primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira para a Itália, para combater. Eu comandava o grupo de combate, que era a ponta do exército brasileiro. Eu é que daria o primeiro tiro nos inimigos. Mas eu já era espírita, eu estava muito disposto a cumprir o meu dever militar. Mas Deus do céu, por caridade, eu não quero matar ninguém. Não deixe que isso faça parte da minha biografia. Matar uma pessoa, matar o meu irmão. Eu aprendi a benevolência, a indulgência e o perdão. Não estou aqui para matar ninguém, me ajuda, Senhor. Tenha benevolência para comigo. Sargento de infantaria, Morbelo Vendramini era o seu nome. E naquela madrugada, o canhoneio aumentou terrivelmente. E eu sabia que quando o dia raiasse, seria a vez da tropa da infantaria entrar em ação. E como eu era a ponta da tropa, eu ia comandar o primeiro tiro que ia matar o Tedesco, o alemão. Meu Deus do céu, eu rezei como nunca naquela noite. Por caridade, Senhor, por caridade. Quero cumprir o meu dever, me ajuda.
eu não quero matar ninguém. E o dia já vinha quase clareando, eu estava esperando as ordens de trás para avançar, quando ouvi um ruído que vinha da retaguarda. Era um soldado rastejando no meio daquela neve cheia de lama, aquele frio terrível. E o soldado disse assim: sargento, o capitão quer falar com você lá atrás. Eu digo: deve ser para dar ordem, né? Então fui rastejando. Quando cheguei no capitão, ele disse: olha, o sargento encarregado dos trens de cozinha levou um balaço e morreu. Na verdade, na guerra, fica um pessoal na frente de batalha, mas não fica o tempo todo. Eles são substituídos por tropa da retaguarda. E quando eles vão para a retaguarda, tem instalações, dão comida quente, né? Banho, enfim, para melhorar o moral da tropa. Então lá atrás tinham os trens de cozinha. Os trens de cozinha são até muito alvo muito grandes dos inimigos, porque tentam matar essas pessoas que fazem a comida, para que quando a tropa for para lá não tem ninguém, a moral da tropa não avança. Então disse o meu amigo: o sargento encarregado dos trens de cozinha levou um balaço e morreu. Então eu fiquei lá no lugar dele. Nunca tinha feito comida na minha vida. Passei a guerra inteira fazendo comida para os outros. Não dei um tiro sequer. Levei muito balaço. Ainda tenho as marcas no meu corpo. Mas não dei um tiro. O Senhor me atendeu. Benevolência, indulgência e perdão. E hoje estou aqui, disse ele sorrindo. O que eu não sabia é que eu fui à guerra na Itália para aprender a fazer a sopa dos pobres. Por isso hoje eu estou aqui, graças a Deus. São professores que eu tive na vida, que me ensinaram efetivamente qual é essa ideia da caridade. E eu olhei para o meu amigo Morbelo Vendramini, já com idade, aquela bicicleta velha. Ele subia e descia aquelas alturas de Três Corações, que é uma cidade nas montanhas. Subia e descia, arranjando recursos para sustentar a sopa dos pobres. Mais tarde, ele fez uma sede que até hoje existe, da Cruzada dos Militares Espíritas, está lá. Embaixo tem a sopa dos pobres, Capitão Maurício, que é o patrono da Cruzada. E tem um centro espírita do outro lado da cidade, das pessoas pobres mais pobres. Quando você passa lá, qual é o nome do centro espírita? Morbelo Vendramini, é o nome dele, com muita justiça. Isso é caridade. Caridade efetiva que toma conta dos corações das pessoas e levam-nas a atos de coragem, seja até na guerra, seja no âmbito da prostituição, no âmbito da malandragem mais grosseira, mais estúpida, nos tempos da misericórdia do Senhor. Esse coração se levanta para nós. Aliás, essa palavra é interessante, não sei se já falei para vocês. A misericórdia de Deus. Porque Deus é lei. Isso está na reencarnação. Deus é lei. Mas ao lado da lei, Deus é misericórdia. O que será maior? A lei de Deus ou a misericórdia de Deus? Diz Chico Xavier. Não tem coisa maior ou menor em Deus. Todas as coisas são igualmente tão grandes, tão grandes, tão grandes que nós não podemos compreender. Mas naquele nível de igualdade absoluta, a lei do Senhor está juntamente ao lado da misericórdia do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Miseri é o verbo distribuir. E córdia de cordes. A misericórdia é a distribuição do coração. Quando você distribui o seu coração, você recebe, olha o que está lá no Sermão da Montanha, você recebe misericórdia. Você distribui o seu pequeno e pobre coração, você recebe de um grande e maior coração. Por isso vale a pena. A caridade é a misericórdia de Deus Pai em favor de todos nós. Mas como vimos aqui nessa nossa modestíssima apresentação, é um processo de educação. Quando nós lembramos de Babele, daquele homem que em 1827, desencarnando, depois de uma vida inteira de maravilhas, daquele homem extraordinário, que rende homenagem àquela criatura, verificamos que essa ternura, essa misericórdia, esse amor, essa tolerância, essa solidariedade, aquilo tudo que nós chamamos de caridade, está disponível para todos nós. Nós pedimos a Jesus que o Espírito da caridade tome conta definitivamente do coração de todos nós. Muito obrigado e muita paz.